A graça e a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Só me arrumar aqui para não cair, não tropeçar e vocês não darem risada de mim. Isso aqui, não sei de quem que é isso aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu queria compartilhar aqui uma palavra poderosa hoje para você. Eu queria falar aqui sobre os estágios de uma vida cristã. Por que é uma vida cristã? Cristã é aquelas que seguem Cristo. E lá em Josué capítulo 1, verso 8, a palavra de Deus fala, prometendo para Josué, e essa promessa para mim e para você, que se você não se apartasse, lesse a palavra, a lei do Senhor, todos os seus caminhos seriam bem-sucedidos. Todos, todos, todos. Aí eu falei semana passada que eu expliquei que nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Naquela época a dispensação era através da lei. Hoje, a dispensação é através da pessoa do Espírito. Então, se você for ler Josué 1,8, ele fala, se você desfrutar do Espírito, meditar no Espírito dia e noite, todo o seu caminho será bem sucedido. Todo. Quanto mais cedo você tiver a revelação disso, mais cedo você vai prosperar, avançar em todas as áreas da sua vida. Você vai casar mais cedo, você vai ficar rico mais cedo, você vai ter uma família próspera mais cedo. Eu estava ouvindo aqui o testemunho da Eloá, e eu vim aqui no culto dos jovens ontem, eu fiquei, coisa que eu nem lembrava, né? Ela falou que quando ela teve uma experiência que ela queria a Deus, ela entrou no Facebook da igreja e fez a inscrição dela para ir no encontro da igreja, que não era nem nesse prédio, era num outro prédio. E ela foi com o namorado dela, que não era eu, com 16 anos. E ela falou que lá no encontro ela tomou uma decisão, acabou, não quero, terminou com o namorado, disse, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Se é você o homem que eu vou casar, Deus vai mover, mas agora não é o momento. E largou dele lá no encontro. Poderoso isso, né? Eu também acho, glória a Deus por isso. E é interessante que ela falou assim, no domingo, no sábado seguinte, estava aqui no culto dos jovens. Então nós precisamos entender, você precisa entender que você serve um Deus grande. Deus, o que Ele tem para você são coisas grandes, que vai além da sua compreensão, vai além do seu entendimento, mas independente do seu entendimento, da sua compreensão, o que Deus tem para você é algo grande. Então jamais seja pequeno nas suas orações, nas suas petições, nos seus desejos. A palavra de Deus fala lá em Filipenses, que Ele coloca no nosso coração tanto o querer como o realizar. Mas muitas vezes nós somos travados na nossa boca, quando nós queremos pedir algo grande, porque a gente fica confrontos na nossa mente, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho a força, mas se é o Senhor que está colocando esse desejo no seu coração de algo grande, um empreendimento, entrar na melhor faculdade, ser um referencial onde você está inserido no seu trabalho, irmãos, é isso que eu quero compartilhar hoje. Mas para isso, na verdade, Deus Ele trabalha de uma forma. Quando você entende a forma de Deus trabalhar, você vai sempre se alegrar, independente de estar passando situações boas ou ruins momentaneamente. Mas o que o Senhor tem para você é um caminho bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Nós compartilhamos semana passada Salmos 1, e no verso 4, no verso 3, ele fala que tudo que você faz, tudo vai prosperar. Se você for colocar o dedinho, o que significa essa prosperidade, é tudo que você faz, será bem sucedido. Isso é o sonho de todo mundo. Amém? E eu gostaria de compartilhar aqui, eu gostaria que você primeiro abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 16, verso 13. Fala o seguinte: então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi, e então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, preste muita atenção, eu quero falar aqui, na verdade, se você for ver a vida de Davi, você pode falar você fica uns 3, 4 cultos aqui falando sobre os processos de Deus na vida dele. Mas eu gostaria de falar somente de 4 situações, ou 4 estágios, ou 4 fases na vida de Davi, que levou ele a ser bem sucedido. E eu gostaria que você se atentasse muito bem pelo que eu vou falar aqui, porque provavelmente ou você está passando por isso, ou você já passou, ou você vai passar por aquilo que eu vou compartilhar hoje. Mas você é interessante, o que a palavra de Deus fala?
que havia um homem chamado Samuel. Ele pegou um chifre, que era de um cordeiro, e esse chifre tinha azeite, e a palavra de Deus fala que ele derramou esse azeite na cabeça de Davi, e Davi estava no meio dos seus irmãos, e depois que ele ungiu ali, ele foi para Ramá. Só para você entender todo esse ritual, a palavra de Deus fala que quando uma pessoa naquela época era ungida, o óleo era derramado sobre a cabeça dela, é porque na verdade aquela pessoa ela estava sendo separada para algo especial, para algo divino. Então, na verdade, quando você vê na Bíblia a pessoa sendo ungida, o óleo sendo derramado, na verdade era Deus ungindo, Deus o abençoando, e Deus dando a certeza, ou Deus afirmando, e colocando, separando ele, dizendo, a sua vida vai ser separada, as suas escolhas vão ser diferentes das dos outros, porque o que eu tenho para você é algo divino. É isso, para você entender todo o contexto. Então a palavra de Deus fala que ele faz isso na vida de Davi, mas no meio dos irmãos de Davi. Na palavra de Deus nada é por acaso. E a palavra de Deus fala, então, e eu queria falar aqui de quatro fases. Mas para você entender antes, às vezes você acha que você vem no culto somente para cultuar o Senhor, você vem no culto para comunhão, você vem no culto para ouvir uma palavra, para depois. Na verdade, meus irmãos, todos os dias que você vem ao culto de celebração, todos os dias que você vem no culto da família, todos os dias que você vem ao culto, na verdade, muito mais do que ter comunhão com o Senhor, muito mais do que você vir aqui louvar, adorar, ofertar, fazer alguma coisa boa para o Senhor, você vem aqui, você pode ter certeza, você está vindo aqui todo domingo, ou todo sábado, ou toda reunião de célula, na verdade é o Senhor te ungindo, é o Senhor capacitando você para uma obra divina. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, porque aquilo que Deus tem para mim e para você é algo grande. Você pode ter um pensamento pequeno, mas o pensamento do Senhor não é pequeno, é grande. Você pode ter um pensamento do tamanho de um grão de mostarda, mas mesmo assim o Senhor vai falar, o que eu tenho para você é grande. Você pode ter certeza disso. E eu queria falar aqui, na verdade, o primeiro aspecto que acontece aqui na fase da vida de Davi, é Deus trabalhando na vida emocional de Davi. E você pode ter certeza que tudo que Deus faz, a primeira coisa que Ele vai trabalhar na sua vida e na minha vida, são as nossas emoções. E não é por acaso que Davi, ele é ungido no meio dos irmãos. Não é por acaso. Então a primeira coisa que acontece aqui, é Deus trabalhando a vida emocional de Davi. Eu imagino aqui que todo mundo aqui já foi criança um dia. Pastor, eu sou criança ainda, tenho 45 e tal, a mamãe fala que cresce, avança, sabe? Mas na verdade todo mundo aqui já foi criança. E na verdade, se você for ver na palavra de Deus, tudo que começa pronto, dá errado. Tudo que já começa preparado, dá errado. A palavra de Deus fala que na Bíblia existiam 2 Adões. O primeiro Adão é o próprio Adão. A palavra de Deus fala o quê? Que ele foi gerado aonde? Do barro. Lá do pó da terra ele foi gerado tal. Então Adão ele já foi criado pronto. O que aconteceu? Na primeira tentação ele caiu. E a palavra de Deus fala que o segundo Adão aponta para Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que o segundo Adão ele não foi gerado do pó da terra. Ele foi gerado como? Ele foi colocado no ventre da sua mãe. Ele precisava ser gerado. Ele precisava passar por um processo de crescimento, por um processo de amadurecimento. Porque é dessa forma que Deus faz. Tudo que Deus faz começa pequeno. Tem pessoas que menosprezam as coisas pequenas. Não vou fazer porque a minha rede é pequena, porque minha cela é pequena, porque o meu salário é pequeno, porque aquilo é pequeno. Deus não faz nada, Deus não começa nada pronto e nada grande, porque senão a glória seria sua. É a mesma coisa se você for ver a vida de Saul e a vida de Davi. Eu não sei se você fica instigado quando você lê a Bíblia, mas ele falou assim, por que Davi, quando foi ungir Davi, ele foi falar com Jessé? Por que ele não fez da mesma forma com Saul? Por que ele não foi falar com o pai de Saul ao invés de ungir Saul? Você já reparou na palavra de Deus? A palavra de Deus fala que quando Samuel vai ungir Saul, ele não vai procurar o pai de Saul para ungí-lo, para ser rei. Quem que ele foi procurar? O próprio Saul. Por quê? Porque Saul já estava pronto, já era um homem. A palavra de Deus fala que ele era um homem pronto, ele era o mais alto da congregação lá, ele era bonito tal. Então você percebe que quando Deus vai ungir Saul já estava preparado. O que aconteceu com Saul? Caiu. Mas você vê que então é diferente com Davi. Davi, ele não vai. Quando Samuel vai ungir Davi, como Deus fala, olha, agora vai ser da minha forma.
O povo queria um rei preparado como está no mundo, está aí, Saul, é igualzinho, preparado, formado pelo mundo, tal, está aí. Agora eu que vou levantar um rei. E é interessante que Deus ele vai pelas vias da forma que ele trabalha. Primeiro eu vou na casa de Jessé. Davi tem um pai. Eu respeito as autoridades. Eu respeito, e Davi também tem que respeitar. Então você vê que na verdade tudo que Deus faz começa pequeno. Por isso que quando Samuel foi ungir Davi quando era rei, ele era criança, era um adolescente. Porque tudo que Deus faz é pequeno. Então por que acontece isso? Geralmente quando você é criança, meus irmãos, criança, geralmente quando faz coisa errada, dá tempo de você consertar. Eu não sei se alguém tem filho aqui que já tirou nota 5, 4, 3, 0. O que você faz? Você vai lá e ajuda. O problema é quando você está lá no trabalho e teve uma nota 4, você é demitido, meus irmãos. Você é mandado embora, depois fica em crise. Então, você percebe que quando você é criança, quando você está lá na fase da adolescência, você pode ter os seus certos erros, e vai ter erros, mas dá para consertar. Você pode usar esse erro para, na verdade, edificar a vida do seu filho. Mas quando você já é adulto, irmãos, é muito difícil. Então, quando Deus ele trabalha, como que ele trabalha? Ele começa do pequeno, ele começa do improvável, ele começa daquilo que é minúsculo, para que o nome dele venha a ser glorificado. Agora, quando você entende, compreende isso, meus irmãos, a sua vida, o céu é o limite para a sua vida. Então, tudo isso aconteceu por quê? Porque, na verdade, Deus, ele queria, na verdade, trabalhar o aspecto natural de Davi. Ele queria trabalhar as emoções de Davi. E a primeira coisa aqui, nessa questão de vida emocional, que eu queria falar, tudo que é de Deus começa pequeno. Às vezes você pode dizer, pastor, mas eu sou pequeno demais, não questão de tamanho, mas minha célula é menor, minha rede é menor, o que eu ganho é muito pouco em relação aos outros, a minha liderança é muito fraca, é muito imatura em relação aos outros. E é interessante que Deus não trabalha dessa forma. Na verdade, se você for ver na Bíblia, Deus vai procurar sempre o menor. Sempre o menor. Sempre o Senhor vai procurar o menor, que não tem quase nada. Mas quando você entende esse princípio, você tem tudo, você reconhece que não tem nada. Porque você sabe que tudo foi dado por Deus e provém de Deus. A questão aqui é a visão, é a mentalidade. Se você for ver lá no Mateus 25, se eu não me engano, verso 23, eu não anotei aqui, a palavra de Deus fala, seja fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. É interessante que esse versículo é da parábola dos talentos. A palavra de Deus fala que ele deu um talento para um, 2 para outro e 5 para outros. E a palavra de Deus fala que quando o de 5 vai falar para o seu Senhor, olha, você me deu 5 talentos, está aqui, eu multipliquei os 5. O que o Senhor falou para ele? Falou esse versículo, fosse fiel no pouco. O que tinha muito era pouco diante de Deus. Fosse fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Aquele que não multiplicou nada, ponha na mão dele. Eu não sei se você já reparou. Então tudo aquilo que você tem que pode ser muito grande, para Deus é pequeno. Então saiba como Deus trabalha, mas tudo isso tem a ver com questão emocional. Então começar pequeno mas também começar pequeno traz muitas coisas. Alguns não tiveram oportunidade de crescer com o pai. Eu estou falando aqui questão de ser pequeno, questão de ser criança, mas também tem um aspecto ruim, porque a gente foi lá no encontro, acho que geralmente as palavras que tocam lá no encontro são as palavras que nos falam, que nos remetem na nossa infância, que muitas vezes são fatores limitadores nas nossas vidas. Às vezes uma criança não cresceu com o pai, ou às vezes a criança cresceu com o próprio pai, mas o próprio pai o rejeitava. Às vezes você está na sua família e o seu pai sempre está falando que o filho do vizinho é melhor que você. E sabe, às vezes uma criança fica com fatores de comparações que traz nas suas emoções, sabe, coisas horríveis, horrorosas. E na verdade foi da mesma forma com Davi. Davi foi uma pessoa que ele tinha um pai, mas o pai o rejeitava. Rejeitava em que sentido? A palavra de Deus fala que o homem mais benquisto, o homem mais importante de Israel estava lá na casa dele, e o pai o esqueceu. Então na verdade ele era um pai que no dia mais importante da vida de Davi, foi esquecido pelo pai. Tudo isso porque, então você vê que são coisas emocionais, são coisas que nós passamos, que se você não conseguir colocar na conta da cruz, se você não conseguir, sabe, lidar com essas coisas, você trava, você não avança.
Mas é interessante que foi nesse momento de crises emocionais, de situações emocionais, situações de depreciação, pensamentos errados ao próprio respeito. É nessa situação, são nesses momentos de serem improváveis. Sabe, naquele momento onde você tem a oportunidade, eu vou fazer o vestibulinho para a melhor faculdade ou para a pior faculdade? Não, eu vou fazer para a pior faculdade, porque eu sou assim. Eu com certeza não vou ter condições de entrar numa faculdade boa, e eu não posso gastar todas as minhas fichas, então vou gastar todas as minhas fichas na pior opção. Tem pessoas que fazem isso, e é interessante que é nesse contexto que o Senhor vem e unge Davi. Então, será se tudo isso aí foi por acaso? Então, depois, outra coisa, tudo que... E aí tem a questão da adolescência. Aí eu falo aqui da criança, a questão da adolescência. Na adolescência, essas situações ainda elas são potencializadas. Por quê, meus irmãos? Um adolescente ele não consegue filtrar muitas coisas. Já o adulto, sim. Então, na adolescência, tem certas coisas que nós passamos, que, na verdade, eles se tornam tão grandes, que são limitadores para o seu chamado, propósito, vida profissional. Você pode perceber, eu trabalhei por muitos anos liderando jovens, muitos anos. E a grande dificuldade que nós tínhamos naquela época da rede dos jovens, não eram os jovens, eram os pais. E os pais não entendiam, os pais achavam que eu era o culpado, que os líderes eram o culpado. Lembra quando Jesus falou assim, não impeçam e não proíbam as crianças de vir a mim. Tudo isso é uma visão equivocada, porque tem pai que acha que criança dá trabalho. Criança não dá trabalho, criança está sendo criança. Quem dá trabalho, na verdade, para as crianças são os pais. Porque na hora que eles estão na fase adulta, eles não conseguem desenvolver o potencial, porque muitas vezes nós, como pai, atrapalhamos os nossos filhos. Mas você vê que é uma questão de visão. Tem gente que eu não quero fazer, porque essas crianças só dão trabalho. Meu Deus, meu irmão... Deixa eu te falar, quando você tem esse pensamento, você, na verdade, está tirando contra o seu próprio pé. Você, na verdade, está atrapalhando aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Então, se você for ver aqui na ótica natural, quem dá trabalho aqui é o pai que dá trabalho para o filho, não é o filho que dá trabalho para o pai. Você pode ter certeza. Quem limita filho aqui é o pai, não é filho que limita, não é filho que limita pai, não. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Com uma visão. Então, por exemplo, você quer um exemplo disso? Isso geralmente acontece na adolescência. Uma pessoa vem e fala assim, você é feio. Um menino, que aquela menina está apaixonado, cheio, fala assim, você é feia. Ou você é feio, meu Deus do céu, a mulher já fica, o rapaz, pelo amor de Deus, como que vai ser da minha vida? Ele começa a trazer tantas bagagens ruins, emocionais na sua própria vida, coisas emocionais que às vezes não vão travar o seu destino, mas ela mesma leva o seu destino a ser travado. Agora, um adulto é diferente. Se alguém falar que você é feio, você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Às vezes eu falo assim, realmente é verdade, mas e aí? O senhor tem certeza? O pastor não precisa nem me avisar sobre isso. Aí você pode até falar, mas a mamãe me acha bonito, minha mãe toda vez que me liga, fala assim, é meu lindo filho. Então pronto, já estou resolvido emocionalmente. Eu fico vendo aqui da pastora Eloá, né? Todo mundo, ninguém me dá parabéns para mim, falando, o pastor é lindo, o pastor é charmoso, o pastor é belo. Não, o pastor é homem de Deus. Glória a Deus, você é homem de Deus, você é posicionado. Você fica assim. Então você percebe que muitas vezes nós não temos filtro. Aonde? Na infância, na adolescência. Então você percebe que quando Davi é chamado, é nessa época. É nessa época que ele não tem filtro para palavras que muitas vezes são lançadas na sua vida, que não tem poder nenhum de afetar o seu destino, mas de alguma forma afeta. E é nessa hora que Davi é chamado. É nessa hora, possivelmente, que você foi chamado. Mas Deus é o Deus da grandeza. Porque Deus não se limita no seu pensamento pequeno, nos seus desejos minúsculos, nos seus anseios, poucos anseios. Deus, Ele vai chamar você. Às vezes, é no meio dessa crise emocional, existencial. Às vezes você acha que é o improvável. E é nessa hora que Deus vai te chamar. Mas por quê? Porque é a forma de Deus trabalhar. Deus jamais vai chamar um Saul para estar liderando o seu exército. Deus, Ele prefere chamar um menino que vai crescer, vai avançar, vai responder à autoridade do pai, à autoridade dos professores, ele vai fazer faculdade, ele vai aprender a lidar com aquele salário pequeno, ele vai aprender a limpar banheiro lá no culto dos jovens, depois do culto dos jovens, ele vai aprender a lidar com o pastor da igreja, ele vai aprender a lidar com o líder, ele vai aprender a lidar com todo aspecto. E é esse homem que vai estar liderando o exército de Deus. Ele não vai pegar um homem pronto,
que foi gerado aonde? Na USP, que foi gerado numa faculdade natural, que foi, sabe, ele vai pegar pessoas que aprenderam a lidar emocionalmente, e Deus vai usar faculdades, mas de outra forma, em outro momento. Então, tudo que começa é pequeno. E aí o que acontece? Eu não sei se você sabe, Saul naquela época, ele era o embaixador de Deus aqui na terra. Tudo que Deus fazia era através de Saul. O Senhor governava Israel através de Saul. E no dia, aí o que acontece? Saul está na casa de Jessé, para conhecer os seus filhos. E no dia mais importante da vida daquela família, existia um filho que chamava-se Davi, que não estava lá, que foi esquecido pelo pai. No dia mais importante da vida de Davi, ele foi esquecido pelo pai. Uma coisa é você ser rejeitado pelos seus filhos, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos. Outra coisa, meus irmãos, é você ser esquecido pelo seu pai, no dia mais importante da sua vida. Às vezes tem pessoas que não conseguem trazer o filho porque o filho dá muito problema. Você consegue imaginar que nesse dia que você não conseguiu trazer seu filho porque ele dá muito problema, é o dia que Jessé está lá, procurando, mas não vejo ninguém aqui, cadê ele? A mamãe não trouxe ele. Mas você vê que o senhor vai cavucando. Você sabe, pastor, eu acho que é meu filho, mas eu não trouxe ele. Então vai lá buscar seu filho, porque é ele que Deus vai usar. Aí você vai mudar, aí o que acontece? Até o pai muda de mentalidade, está vendo? Meu filho não atrapalha. Na verdade, eu que estou atrapalhando. Mas Deus é tão soberano que ele vai lá e me ensina. Nunca mais proíbe seu filho de vir a mim. Nunca mais impeça os seus filhos de vir a mim. Filho nenhum me dá trabalho. Criança nenhuma me dá trabalho. Adolescente nenhum me dá trabalho. Jovem nenhum me dá trabalho. Casal nenhum me dá trabalho. Ninguém me dá trabalho. Quem que dá trabalho? Primeiro, a primeira pessoa que dá trabalho é quem tem a mentalidade que os outros dão trabalho. Essa pessoa dá trabalho. E é interessante que essas pessoas, elas acham que todo mundo dá trabalho. Só ela que não dá trabalho. Ela é pessoa resolvida, amável, sabe? Não é assim. Então, primeira coisa, o que Davi aprendeu ali, primeira coisa que Davi aprendeu, quando ele foi ungido no meio dos irmãos, que tudo que Deus faz, começa pequeno. Tudo que Deus faz, começa de maneira minúscula. Outra coisa que ele aprendeu, a valorizar as pequenas coisas. A valorizar as pequenas coisas. Muitas pessoas olham para o rei Davi, mas olham para o rei Davi como se fosse o cara, como se fosse o rei. Ele está na genealogia de Jesus, do Messias. Ele foi o cara. Ele que simboliza Jesus. Ele que matou o urso. Ele que matou o leão. É interessante que, se você for ver na Bíblia, a palavra de Deus fala que Davi matou o urso e matou um leão. Mas ele não tinha sido ungido ainda. O óleo não havia descido sobre a cabeça dele ainda. Muitas coisas você pode fazer boas na sua carne, mas uma obra divina é só quando o óleo desce na sua cabeça. Uma coisa você pode matar um urso e um leão na sua força do seu braço, mas matar Golias, meus irmãos, é só com o óleo da unção, é só com o óleo do chifre derramado sobre a sua cabeça. Então, para algo divino, as coisas precisam cair na sua cabeça. Aonde? Por que na cabeça? Porque é mentalidade, porque é um entendimento errado, é uma visão equivocada. E aí o que acontece? Aí muitas vezes nós olhamos para o Davi e reparamos que só olhamos o resultado. Ele foi um cara, matou um gigante, matou leão, matou urso, sabe? Ele foi o cara, não sei quantas minas, ele não sei o quê, ganhou não sei quantos campeonatos. Se fosse jogador de futebol, ia ganhar todos os campeonatos. Se ele estivesse liderando, ele que seria o... Sabe, ele era o cara. Mas, na verdade, é interessante que ninguém olha para Davi olhando para os pequenos começos. Existe uma situação na palavra de Deus que Davi, ele já era velho, ele já tinha unção, ele já tinha sido levantado como rei e fez uma coisa errada. E ele se ajoelha. Olha por que Deus levanta Davi e não levanta Saul. Olha por que Deus levanta um garoto e não levanta um homem preparado. A palavra de Deus fala que ele fez uma coisa horrível, ele pecou, e ele se ajoelhou. Ele falou: Senhor, pode tirar bens de mim, pode tirar os meus reinos, pode tirar reinado, pode tirar as minhas riquezas, pode tirar as mulheres, pode tirar meus filhos, mas não se aparte de mim, da sua presença, não tire de mim a tua presença. Então chegou um momento na vida de Davi, quando ele já era importante,
cara rico, tinha reinado, glória, era o cara mais importante, mais benquisto, mas chegou uma hora que ele caiu, e quando ele caiu, ele sabia que na verdade não era reino que tinha colocado ele ali, não era dinheiro, não era mulher, não era reputação, não era estratégia natural, ele sabia o que tinha levado ali, foi um óleo que caiu na sua cabeça, quando ele era um garotinho, rejeitado pelo pai, tomando conta das suas ovelhas. Por quê? Porque ele reconhecia e ele valorizava os pequenos começos. Então uma pessoa que geralmente vai ser usada por Deus, ele sempre reconhece os pequenos começos. Eu não sei se você conhece o Jorobabel. Alguém conhece aqui o Jorobabel? Não conhece? Nunca ouviu dizer que é um Jorobabel? Um ótimo nome para o seu filho. A palavra de Deus fala em Zacarias 10:4, Jerobabel era descendente de Davi. Descendente de Davi. E ele foi levantado ali para ser um oficial lá numa região de Israel. E ele pega e fala para Jerobabel, aí era uma profecia sobre a vida dele. Você vai ser levantado, tá? Fala assim, não será na sua força, não será na sua habilidade, não será na sua inteligência, mas será pelo poder do Espírito Santo, que eu vou fazer a obra na sua vida. E o que ele fala no verso 10? Olha o que ele fala no verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver a construção na mão de Jorobabel. Aí ele fala o seguinte, aqueles que não valorizam os pequenos começos, quando verem a vida de Jorobabel, eles vão aprender a valorizar os pequenos começos. Às vezes, pastor, mas eu não... Irmão, se você vai começar a valorizar o primeiro começo na sua família, seja você. Mas a palavra de Deus fala, pois quem despreza o dia dos humildes, esse alegrar-se-á vendo o prumo, a construção, na mão de Jorobabel. Aqueles que... Até aí. Então o que ele está falando aqui? Que aqueles que não valorizam os pequenos começos vão olhar para Jerobabel e vão aprender a valorizar os pequenos começos. Por isso que ele falou lá no começo, não vai ser na sua força, não vai ser na sua inteligência, não vai ser na sua capacidade, não vai ser na sua habilidade, não vai ser através da sua conta bancária, vai ser através da força do poder de Deus. Aí ele fala, se as pessoas não reconhecem os pequenos começos, através da sua vida, vão reconhecer os primeiros começos. Então, se você for falar de Davi, você tem que reconhecer os primeiros começos. Se precisam falar da sua vida, precisam falar dos pequenos começos. Valorize os pequenos começos, porque é nos primeiros começos que você... E aí ele fala de humildade, sabe, de quando você estava lá com seu pai. Mas mais para frente eu falo sobre isso. Outra coisa, nós aprendemos a guardar o nosso coração. 1 Samuel 16, verso 7. Quando Samuel entra na casa de Jessé, ele pensa que seria o mais velho. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgues pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. A força, meus irmãos, no homem está no braço, mas a força de Deus está no coração. O problema é que nós estamos com o coração tão machucado, tão feridos, que nós não temos o coração apto para servirmos a Deus. Você tem músculo, você tem força, você tem perna, tem habilidade, mas não tem coração. E é interessante, o que ele falou aqui? Deus ele não falou assim, não rejeite as aparências. Deus não falou para você, não menospreze o que o mundo menospreza, só falou isso. O mundo vê dessa forma, e eu vejo dessa forma. Então, na verdade, o que acontece? Ele aprende a guardar o seu coração. Mas também, meus irmãos, nós não podemos ir ao extremo. Porque é interessante que ele fala o seguinte, o Jessé, eu não olho a aparência. Então Deus não está falando que ele menospreza a aparência. O que eu olho é o coração. Mas é interessante que o que Davi fez quando ele soube que foi ele tinha sido ungido para ser rei? Ele foi atrapalhar a sua aparência. Então, na verdade, o que o homem vê? O homem vê a aparência. E quem que você quer salvar? Quem que você quer levar para o encontro? Quem que você quer compartilhar do evangelho? São homens. Então, na verdade, você jovem, você quer arrumar um emprego, a primeira coisa que o seu futuro patrão vai olhar, o que é? É a aparência. Ele vai falar se você fala bem, ele vai falar se você fala em gíria, ele vai falar se você não mente, a forma de você se portar, a forma de você sentar.
Então, nós precisamos ser exemplo para as pessoas lá fora. Então, nós precisamos fazer faculdade. Nós precisamos ter mentores no nosso meio que venham nos ensinar. Nós precisamos de pessoas que tenham habilidade, instruções naturais que venham nos ensinar. Então, se você for ver aqui o contexto aqui, Samuel não falou para Jessé, remove, deprecia, rejeita, toda aparência. Não, ele só falou isso. Deus enxerga de uma forma e o homem enxerga de outra forma. Como que o homem enxerga? Aparência. Então nós temos que ser piedosos perante os homens. Você precisa se portar muito bem, você precisa falar muito bem, você precisa se arrumar muito bem, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade, você precisa entrar na faculdade, porque é lá que você vai ser referencial, porque os homens vão olhar a sua aparência, mas a aparência ela precisa refletir o que está no seu coração. Então é isso que Deus trabalha. Então você percebe que desde que um óleo caiu sobre a cabeça de Davi, ele está trabalhando nessa forma do que trabalhar o emocional, o coração, sabe, algo dentro do coração de Davi, para que isso possa expressar e cair, pular para fora. E aí outra coisa que ele vai, e a última coisa que eu acho que é a mais importante, Davi, quando o óleo cai na cabeça, o óleo cai na cabeça lá de Davi, no meio dos seus irmãos, ele precisa aprender a lidar com as emoções. Irmãos, a palavra de Deus fala que Deus ele não compactua com a mentira, ele compactua com a verdade. Eu não sei se você sabe, o Deus que nós servimos, ele é um Deus dos fracos. Por isso que eu estou servindo Ele. Eu não sei você, mas eu sirvo porque eu sou fraco. Mas a pessoa fala que ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o mais fraco é o mais poderoso no inferno, nas mãos de Deus. Mas é interessante que se você for ver aqui o contexto, Davi, o Senhor ele foi buscar Davi porque ele era o mais fraco ali naquele contexto. Lembra que eu falei para você? Ele foi o rejeitado pelo pai, ele foi o rejeitado pela mãe. Por que nós precisamos controlar as nossas emoções? Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas, às vezes, que falam assim, eu estou sendo rejeitado. Mas é interessante que Deus não vem ao seu socorro quando você se sente rejeitado. O Senhor não vem ao seu socorro quando você se sente injustiçado. Porque, na verdade, se começar a analisar, você não está sendo injustiçado. É que na verdade, há algo no seu coração de orgulho e tal. Mas, na verdade, Deus ele não vem ao socorro daquele que se sente rejeitado. Ele vem em socorro daquele que é rejeitado. O Senhor ele não vem ao socorro daquele que se sente injustiçado. Ele vem em socorro daquele que é injustiçado. O Senhor, ele não olha o seu sentimento que você sente. Ele olha a verdade. Então, muitas vezes, as nossas emoções são verdadeiras mentiras. Você não é injustiçado. Ninguém me cumprimenta aqui na igreja. Eu não me sinto amado. Aí vai para outro lugar. Como se outro lugar você vai se sentir amado. Na verdade é um sentimento errado, mentiroso. E o Senhor não se compactua com emoções e pensamentos errados. Mas o Senhor sempre vai ao socorro daqueles que na verdade são injustiçados, são depreciados, são rejeitados. Então muitas vezes eu falo, Senhor, eu sou injustiçado. Mas se você for olhar toda a situação, na verdade, a pessoa não está sendo injustiçada. E por isso que o Senhor não vem ao seu socorro. Mas se você é injustiçado, o Senhor vem. Se você se sente fraco, o Senhor vai te ajudar. Se você é fraco, o Senhor vai. Muitas pessoas não conseguem se achegar, Deus não consegue se achegar a essas pessoas, porque elas são muito fortes nas suas emoções, são muito fortes na sua opinião, são muito fortes nas suas decisões. E Deus não consegue se achegar a ela. Por quê? Porque elas não conseguem controlar as suas emoções. Você se sente injustiçado? Ou você é injustiçado? E é interessante que Davi em nenhum momento pediu ajuda para Deus, mas ele foi injustiçado, e ele foi rejeitado, e o Senhor foi ao encontro dele. Nunca mais sai da sua boca, eu me sinto injustiçado, porque você quer holoforte de alguma pessoa. Pelo amor de Deus, se você se sentir injustiçado, meu irmão, você pode ter certeza que o próprio Deus, ele vai interceder ao seu favor. Se você se sentir rejeitado, o Senhor vai interceder ao seu favor, você não precisa nem orar. Mas nunca paralise a sua vida. Nunca queira mudar de cidade, de igreja, de trabalho, porque você se sente injustiçado. Que na verdade esse sentimento é o seu orgulho, o seu ego gritando bem alto. E por que Deus fez isso? Porque fez isso com Davi. Porque ele precisava aprender a lidar com as suas emoções. Eu não sei se você sabe, na palavra de Deus, um rei, antes de sentar no trono, ele precisa ter atitudes e emoções coerentes com a sua liderança e para o seu chamado. Então tem certas coisas que está passando que é muito difícil, você pode ter certeza. Isso aponta para o seu destino, isso aponta para a sua liderança, isso aponta para o seu governo. Mas por quê?
antes de tudo isso, Deus trabalha aonde? Na sua vida emocional e na sua vida natural. E é interessante que depois desse aspecto aqui da vida natural, Davi é trabalhado de um outro aspecto, uma outra vida, uma outra fase que ele passa. É quando ele recebe a unção, ele recebe um anúncio, a profecia de Deus sobre a vida dele. Alguém aqui já recebeu uma promessa, uma profecia da parte de Deus e ainda não se cumpriu? Sim ou não? Por que não se cumpriu? Não se cumpriu porque promessa não é cumprimento. Não se cumpriu porque profecia não é cumprimento. Profecia só é uma figura do futuro que as coisas vão acontecer na sua vida. Mas tudo agora vai depender de você, não depende mais de Deus. Então, quando Deus vai lá e coloca o óleo sobre a cabeça de Davi, e Ele promete, você vai ser pai de nações, os seus filhos, eles não vão ficar na droga, você vai entrar numa empresa, você vai ser muito bem sucedido, você vai ser perseguida, mas eu estou a seu favor, todos aqueles que estão se levantando contra você vão cair, sabe, pode acontecer todas essas coisas. Mas quando vem a unção de Deus, Ele vai falar para você, permanece, que as coisas vão acontecer. O problema é que no processo das nossas vidas, nós sempre queremos fazer comparação. Geralmente uma pessoa que fala assim, pastor, o senhor me prometeu algo, mas não se cumpriu. Eu falei, quando que ele prometeu? Semana passada, estou pensando já em desistir. Geralmente são pessoas imediatistas. Por isso que Deus levanta Davi e não levanta Saul. Porque Davi, ele aprendeu a esperar. Por que ele aprendeu a esperar? Por que ele aprendeu a esperar? A palavra de Deus fala que ele recebeu a promessa de Deus sobre a sua vida. Aonde ele estava? Na casa do pai dele. E quem estava ao seu redor? Os irmãos dele. O que Davi fez no dia seguinte? Voltou a fazer o que ele fazia todos os dias. Ele voltou a olhar a ovelha dos seus pais. Em outras palavras, é nesse contexto que você percebe que Deus, antes de mudar o ambiente, a circunstância, Ele vai mudar você. Agora, aquela ovelha de pastor, ele tinha uma nova mentalidade. Eu vou ser o futuro rei de Israel. Mas o que acontece? Ele precisava entender. Eu tenho meu pai para submeter a autoridade. Eu tenho os irmãos mais velhos, meus irmãos mais velhos. Eu vou passar por isso. Porque tem pessoas que já recebem a promessa, meus irmãos, e já acham que já é o cara. Pastor, o senhor me ungiu, me falou que você é o pastor. Mas glória a Deus por isso. Irmão, eu preciso que... Não posso lavar banheiro. Não posso limpar. Não posso fazer isso, fui chamado para ser pastor, misericórdia, não posso tocar no banheiro, isso é uma coisa imunda, Deus, eu não sou culpado. Sabe essas coisas? Mas é interessante que com Davi foi assim, no dia que ele recebeu a palavra profética, no dia que ele recebeu a promessa, no dia seguinte, ele foi voltar a fazer as mesmas coisas. O que mudou? O que deveria mudar? O seu coração, a minha postura, diante de todas as circunstâncias que continuam ali, o que vai mudar? Sou eu. Agora eu preciso ter um coração de rei. Eu preciso ter um coração de servo. Eu preciso ter um coração que tem coerência com o meu chamado. E outra coisa que acontece conosco, eu não coloquei no versículo, no esboço que eu passei para os irmãos, mas quando você recebe uma palavra, meus irmãos, você precisa aprender a andar em cima da palavra. Se você recebe uma promessa, aprenda a andar em cima da promessa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai ser, vai ser. Mas por que não é ainda? Porque nós somos o Davizinho ainda. Mas um dia você vai ser rei. A palavra de Deus fala que Deus fala que chegou Samuel na casa de Jessé e todos os filhos, segundo os historiadores, os três filhos mais velhos de Jessé eram os homens mais aptos para ir para a guerra, tá preparado, forte, tudo. E a palavra de Deus fala que passaram 7 dos filhos de Jessé e Samuel Deus falando, não é esse. E a palavra de Deus pega e fala, mas cadê o seu? Mas olha, Deus me falou que não é nenhum desses que vai ser ungido, que vai ser o futuro rei de Israel. Não está faltando ninguém? Olha só, não está faltando ninguém? Cadê o Juninho? Ah não, pastor, eu não trouxe o Juninho hoje no culto, porque quando eu trago o Juninho no culto, pastor, termina o culto, ele fica correndo, ele entra lá naquele negócio lá da bateria, fica batendo, eu não consigo conversar com o meu líder, o Juninho entra no banheiro dos homens, entra no banheiro das meninas, que não sei o quê. E é interessante que ele vai lá e fala, cadê o Juninho? Você, mas o Juninho eu deixei em casa, porque eu queria ouvir a palavra, não consigo ouvir a palavra com o Juninho. Aí é interessante, tem sim, tem um Juninho, o Juninho está cuidando das minhas ovelhas. O que o pai fala para Samuel? O Juninho,
Ele tem cabelos ruivos e belos olhos e de boa aparência. Isso é qualificação para ser rei? Isso é qualificação para falar que, né, que ele é isso. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus fala que 4 versículos depois, a palavra de Deus fala que o espírito que estava sobre Saul foi para Davi. E a palavra de Deus fala que Saul ficava atormentado. E quando Saul ficava atormentado, falaram para ele assim, olha, eu não sei que raio que existisse, que falaram para ele que se tivesse uma pessoa que tocasse harpa, aquele espírito que fosse atormentado ia sair dele. Olha só o que acontece, a palavra de Deus fala que chegou um homem, que não fala o nome desse homem, e fala, olha, eu conheço um dos filhos de Jessé. Olha as qualificações que ele fala. O filho de Jessé, ele sabe tocar, ele é homem valente, ele é homem forte, Deus está com ele, e é sisudo em palavras. Quantos anos ele tem? 16 anos. É ele, traga aqui, Samuel falou. Então você percebe que com 16 anos, Davi já estava preparado para ser rei. Por que isso, meus irmãos? Porque quando você recebe uma palavra profética, quando você entende o valor das palavras que Deus liberou sobre a sua vida, você trabalha em cima dessas palavras. O pai não valorizou isso, mas a palavra de Deus fala que um homem, que nem mencionado na Bíblia fala, tem um homem, 16 anos. E é interessante que a palavra de Deus fala, Jessé fala para Samuel, ele é de boa aparência, ele é boa aparência, tem olhos belos, não sei o que é olhos belos. Alguém sabe o que é olhos belos? Traz uma definição de cabelo ruivo. Eu não sei se ele atingiu, ou se o cabelo dele é escurecer, eu não sei, mas isso aponta que ele era criança. Olha só, a palavra de Deus fala assim, Deus fala para Samuel, é ele, esse é o homem. E aí, versículos depois, na verdade, ele já tem outras características. Fala que ele é de boa aparência, aí começa a falar de outras. Ele é valente, ele é forte, ele sabe tocar harpa, ele é sisudo em palavras, ele sabe falar de maneira firme. E o Senhor é com ele. Irmãos, quem que com 16 anos tem todas essas qualificações? Se tem um rapazinho com todas as qualificações aqui na igreja, os irmãos vão pular matando ele, porque quer casar com ele. Mas por quê? Mas a palavra de Deus fala que nessa hora só falou, traga ele para mim, traga ele para mim. Por quê? Porque Davi aprendeu a valorizar. Você pode ter certeza, meus irmãos, presta muito bem atenção. Nós não podemos, às vezes nós atrasamos o processo de Deus nas nossas vidas, mas às vezes nós podemos acelerar também. E é interessante que Davi não seria rei porque ele tocava harpa, mas o fato dele aprender a tocar harpa acelerou o processo na vida dele em relação ao reinado. Então, na verdade, ele conheceu o próprio rei com 16 anos, porque ele valorizou a faculdade, que ele era uma pessoa que estudava, ele era uma pessoa que ele era mentoreado, ele investia na sua própria reputação, ele aprendeu a tocar teclado, ele aprendeu a tocar violão, ele foi ler a palavra de Deus, ele foi ler livros que o seu pai instruiu ele a ler, ele estudava, e por conta dessas habilidades naturais, a palavra de Deus fala que o processo de Deus na vida dele foi acelerado. E meus irmãos, a palavra de Deus fala que ele teve um encontro com o rei de Israel, porque ele sabia tocar harpa. Não é uma coisa mais incoerente como essa? Como que você encontrou, imagina lá o nosso presidente, está sendo atormentado, de repente ele fala, ele te chama. Por que me chama? Não, eu fiquei sabendo ali, eu vi online, você tocando ali teclado, tocando violão, eu achei tão bonito aquilo me tocou. Aí você foi chamado pelo presidente porque tocava violão, porque eu toco uma harpa. Não era mais fácil consultar um médico, não era mais fácil consultar um ancião, não era mais fácil consultar os discipuladores, chamar a rede de discipulado, impor as mãos, mas por que toca harpa? Olha a coisa mais incoerente, mas dessa forma que Deus trabalha. Quando você valoriza as habilidades que Deus te deu, quando você valoriza os dons naturais que Deus te dá, você vai acrescentar, você vai antecipar às vezes, e você vai acelerar o processo de Deus na sua vida. Eu sou pastor, mas deixa eu te falar, desde quantos anos que eu leio a Bíblia, desde quantos anos que eu falo, eu estudo, medito sobre liderança, desde os meus 15 anos. Por quê? Porque se Deus me chamou para ser rei, eu preciso ter uma postura de rei antes de sentar no trono. Se Deus me chamou para ser médico, tenha uma postura de médico antes de você ter o seu consultório. Se você deseja ser um homem, uma mulher de Deus, seja uma mulher de Deus antes de você casar. É interessante que Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia ali não está falando de uma mulher casada, está falando de uma mulher que ela entendeu. Eu sou uma mulher de um homem de Deus, eu sou uma mulher que vou casar com um homem, não sei se vai ser pastor, não sei se vai ser médico, mas uma coisa eu sei, eu vou ser uma mulher
mulher sábia. Eu vou edificar minha casa antes de ter minha casa. Mas minha casa hoje está ali. Quem governa minha casa é meu pai e minha mãe. Então por que isso? Porque valoriza os dons. Porque valoriza as habilidades naturais que você tem. Qual a habilidade natural que você tem? Imagina, você vai fechar negócios, porque você tá desenvolvendo uma habilidade natural. Valorize. Para nós fecharmos esse ciclo, para nós encerrarmos, nossa, já são 8 horas. A palavra de Deus fala que quando o Davizinho, por conta da harpa, ele foi conectado aonde? Ao rei Saul. É interessante que você sempre vai ser conectado e você sempre vai servir ao lugar um dia que você vai reinar. Você pode ter certeza disso. Davi, ele foi servir o seu rei por 16 anos antes de se tornar-se o próprio rei daquele contexto. Você sempre vai servir o lugar que um dia você vai governar. Se você não dá conta de servir uma célula, de servir um discipulado, você nunca vai assumir a posição dos seus pais espirituais. Agora, se você valoriza e você serve o seu rei, independente das respostas dele, com certeza, um dia você vai estar na mesma posição que o seu pai, que o seu rei está. Por quê? Porque o Senhor sempre vai te colocar para você servir aquilo que um dia você vai governar. Mas para você governar, vai depender das suas respostas, do seu coração. E depois o que acontece? Terceiro e penúltimo, eu vou correr aqui. Tem a ver com o quê? Com processos. Nós precisamos entender os processos de Deus nas nossas vidas. Segundo os historiadores, a palavra de Deus fala, segundo os historiadores, Jesus ele começou a trabalhar com 12 anos. 12 anos que Jesus começou a trabalhar. Então, e a palavra de Deus fala que ele operou o primeiro milagre com quantos anos? Com 30. Então, durante 18 anos da sua vida, Jesus foi carpinteiro e não operou um milagre. Por quê? Porque ele entendeu que os processos eram necessários da sua vida. Se você não passa processo fala de maturidade. Se você não passa por processo e você não é maduro o suficiente, o que vai acontecer quando você rejeita os processos de Deus na sua vida? Você jamais vai sentar-se ao trono. Rejeita o processo, rejeita o trono. Rejeita a maturidade, rejeita a liderança. Rejeita isso, rejeita a melhor faculdade. É dessa forma que Deus trabalha. E é interessante que a palavra de Deus fala que tudo por conta do quê? Porque não é o tempo de Deus. Então Jesus, durante 18 anos, ele foi carpinteiro, submeteu a liderança do pai e da mãe. Por quê? Porque ele entendeu que não era o tempo de Deus. O meu tempo agora é de me preparar. Eu serei. A palavra de Deus fala, é um versículo muito. A palavra de Deus fala que Jesus, Maria, mãe de Jesus, chega assim e fala para Maria. Maria fala para Jesus: Jesus, acabou o vinho, e aí? Não vai transformar água em vinho? Maria sabia que Jesus poderia transformar água em vinho, mesmo ele nunca ter transformado água em vinho. Mas ela pergunta: e aí? Vai lá operar um milagre. O que Jesus fala para a mãe? Mulher, não é o meu tempo ainda. Eu tenho habilidade, eu tenho título, eu tenho isso, mas não é o meu tempo. Eu sei que muitos aqui têm habilidade, têm títulos, mas as coisas não estão acontecendo ainda porque não é o tempo. O que Jesus falou? Não é o tempo. Não é o tempo. É interessante que quando Davi, ele foi ungido rei, tem uma oportunidade de Davi matar Saul. E a palavra de Deus fala que chegam os discípulos e sempre nós vamos ter pessoas ao nosso redor que vai falar: Mateus, você é o cara, você tem a liderança, você é melhor que o seu pastor, você é melhor que o seu sogro, você é o melhor nessa empresa, vai lá, toma posse, você é o cara. Sempre nós vamos ter pessoas assim no nosso lado, que reconhecem que Deus está com você, que você tem habilidade natural. O que nós devemos fazer? A mesma coisa que Jesus fez. Não é meu tempo. Deus não deu o sinal verde ainda. Alguma coisa aqui Deus está trabalhando. E a palavra de Deus fala que Davi estava lá e ele poderia matar Saul. E os discípulos falaram assim: olha lá, o Senhor te deu a oportunidade, a brecha que você teve para matar Saul e se tornar rei. O que ele falou? Não, você não posso nem tocar. Ele vai lá e ensina os seus discípulos: não é o meu momento. O Senhor não deu o sinal verde. O que os discípulos estavam falando para Jesus? Você é o cara, você tem habilidade, as pessoas te amam, você tem reputação. E ele pega e ele fala: não é o tempo.
O Senhor não deu sinal verde ainda para mim. Tem muitas pessoas que ainda têm o título, têm a habilidade, mas deixa eu te falar uma coisa, não é o tempo, não é o tempo. Não queira fazer nada fora do tempo. Quem que faz fora do tempo? São os Saús, são pessoas que são levantadas fora de hora, são pessoas que foram levantadas prontas. Então nós não podemos rejeitar aqui o processo. Já acabou tudo. Sempre vai ter... Amém, não tem como. E por fim, eu acho que a mais importante de todas, é a dupla honra. A palavra de Deus fala, Davi, ele foi honrado quando ele foi ungido na casa do seu pai. Mas ele foi duplamente honrado quando ele se assentou no trono. E eu acho que essa é a fase mais importante, é quando na verdade você conseguiu responder todas as etapas. A palavra de Deus fala que Davi, a palavra de Deus fala que ele foi ungido no meio dos irmãos. Anos depois, ele foi ungido no meio das 12 tribos de Israel. Tem muitas pessoas que, não é que caem, mas que ficam acomodados com como que eu posso dizer? Com a superficialidade, ou com o raso, ou até com um sentimento intermediário. Tem pessoas que podem, nasceram não, nós nascemos para reinar, para governar. A unção está sobre mim e sobre você. A unção, na verdade, aqui o que é? Como que eu posso dizer? A unção aqui, digamos que é a capacitação, que a unção, digamos, aqui é o diploma que você tem para exercer a faculdade. Mas a unção não garante nada. O que vai responder, o que vai garantir são os processos diante das respostas que você vai dar diante dos processos de Deus. E a palavra de Deus fala que na verdade, que Davi, tem pessoas que muitas vezes enfrentam Golias e ficam acomodados por enfrentar o Golias. Tem pessoas que, a palavra de Deus fala que depois que Davi enfrentou Golias, o que aconteceu com ele? Ele se tornou um capitão. E tem pessoas que ficam acomodadas com isso. Você está acomodado? Eu sou um líder, glória a Deus por isso. E tem pessoas que tiveram alguma experiência com gigantes, estão acomodados com isso. Interessante que Davi não ficou incomodado com isso. O que Deus tinha para ele não era Golias, era um trono. O que Deus tinha para ele não era uma posição de capitão, era uma posição de rei. Então, quando ele foi duplamente honrado, quando foi? Foi quando ele sentou-se no trono. Então, na verdade, a palavra de Deus fala, aí você vai recapitular lá no começo, quando Deus levanta Saul, quem que queria que Saul fosse rei? Foram os homens. Anos depois, a palavra de Deus fala que as 12 tribos de Israel, a palavra de Deus fala que Israel inteira, e representado pelas 12 tribos de Israel, clamavam pelo Juninho, pelo Davi. Davi nos reine, aonde? Lá em Hebrom. Hebrom simboliza aliança. E a palavra de Deus fala que nessa hora, Davi é constituído como rei. Como rei. Ali foi a dupla honra. Você já teve dupla honra? Por que é dupla honra? Saul, ele foi levantado pelos homens, mas Davi foi levantado por Deus e pelos homens. Deus havia levantado, mas depois que ele passou por todos os processos, todas as tribos reconheceram ele como rei. Às vezes você tem um título, mas as pessoas não te reconhecem. Tem gente que vem para mim e fala, pastor, eu quero liderar, meu povo não te reconhece ainda. Você tem a unção, vai fazer o negócio acontecer, vai lidar com as suas emoções, vai fazer o negócio acontecer, vai multiplicar isso, vai responder, mas as pessoas não conseguem. Mas é interessante que a dupla que honra, o que é? É quando os homens e o próprio Deus te reconhecem. Mas quem que vai te levantar primeiro? Deus. Depois, quando você recebe a unção, você começa a trabalhar, e os homens vão te reconhecer. Quem que tem a dupla honra? É quem passa por vergonha. O que fala em Isaías 61, verso 7? Vamos ler esse versículo, é poderoso. Você fala... Eu não coloquei aqui. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Se você já foi envergonhado quando era criança, você já foi envergonhado quando na vida financeira, você já foi envergonhado por questões emocionais, o que a palavra de Deus fala? Que você vai ter a dupla honra, por conta do Evangelho. Gostaria que o pessoal do louvor viesse. Eu estou compensando, semana passada eu falei em 20 minutos, mas domingo que vem eu volto na...
Mas aí, eu quero orar agora por você. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Deus, Ele vai te chamar. Se Ele não já te chamou. Mas pastor, mas o que eu preciso ter para ser chamado? O que precisa acontecer para as coisas acontecerem na minha vida? É interessante que a palavra de Deus fala, lá em Atos 13, se eu não me engano é 13, verso 5, verso 15. O que a palavra de Deus fala? Achei o homem segundo o meu coração. Se ele fez tudo aquilo que ele fez, se tornou rei, sentou no reinado, foi duplamente honrado pelos céus e pela terra, porque ele tinha o coração de Deus. Qual que é o coração de Deus? O coração de Deus perdoa? O coração de Deus está disposto a dar a segunda milha? O coração de Deus ama? O coração de Deus é santo? O coração de Deus é puro? O coração de Deus lidera? O coração de Deus persevera? O coração de Deus vai além das fronteiras naturais? O coração de Deus te ajuda? A palavra de Deus fala, achei o homem segundo o meu coração. Mas o coração de Deus, meus irmãos, também faz o quê? Ele dá a segunda chance. Eu quero orar por você.